Oportunidades tributárias para drogarias. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Freire e hoje é a gravação do episódio 14, que vamos falar sobre oportunidades tributárias para drogarias. E ao meu lado está minha querida host, Michele S. Francisco. Oi, Mi! Oi lá, tudo bem? Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio, número 14, e o tema hoje está excepcional. Acompanha com a gente. Bom, como de praxe, né, vou falar um pouquinho do currículo da nossa convidada. Ela é mestranda em Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas, FGV, graduada em Direito pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET, pós-graduada em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro pela Unisantos, Master of Laws, acho que é isso, em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, professora, advogada, consultora jurídica e autora do livro Diálogos sobre o Direito Tributário e Financeiro, pesquisadora do projeto Repertório Analítico de Jurisprudência do TIT, ex-bolsista da Fundação ao Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e membro do Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributárias. Olha o currículo, gente. É a doutora Tatiana Scaranello. Bem-vinda! Bem-vinda, doutora. Obrigada, é uma honra estar aqui com todos vocês. Estou achando muito legal participar desse podcast que é voltado principalmente para quem estuda direito tributário, também para empresários, para quem quer de fato simplificar ao máximo o direito tributário, né? E parabéns para vocês por esse projeto, que realmente eu estou achando muito legal. E aqui os meus seguidores também, né? Estamos nessa live, então só para vocês entenderem que aqui o Pode Simplificar é um Instagram que vocês devem seguir, as redes sociais, o YouTube, enfim, sigam porque tem muito conteúdo legal de direito tributário específico para vocês. Vou te falar que eu conheci ela na pós, que nós fizemos especialização em Direito Tributário pelo IBET, e essa mulher não parava. Tinha acabado de gravar uma aula, já estava em Brasília, depois tinha uma outra coisa para fazer, e cliente para atender, uma vida super corrida, e a gente está muito feliz, porque em saber que você tem esse seu dia a dia corrido e tirou um tempo para vir aqui, sim, é uma honra mesmo, nós de verdade. Receber. E olha, eu também estou muito feliz de estar aqui, eu espero ser convidada mais vezes, porque a energia aqui é muito boa, viu, pessoal? Então, estou gostando demais. E é um convite que eu faço para vocês acompanharem essas mulheres empoderadas aqui do direito tributário e aduaneiro. Fico muito feliz de ter colegas assim, porque cada vez mais esse diálogo entre o direito tributário, os empresários, trazendo todas as particularidades que nós temos dessa disciplina tão complexa no nosso país, que acaba, logicamente, trazendo vários empecilhos para investimento, né? Principalmente agora sobre essa questão que nós vamos tratar, sobre o segmento farmacêutico, e aqui eu tenho vários clientes que estão me assistindo, do estado de São Paulo inteiro. Hoje são mais de 500 clientes do segmento farma. Nossa! Então, acredito que, né, vai ser bem interessante para vocês, clientes, seguirem o Pode Simplificar e, logicamente, acompanharem essa live. Também as redes sociais de vocês duas, que muito bacana mesmo. Eu acho que tem tudo para dar certo. Parabéns. Que bom. Obrigada. E esse tema eu particularmente adoro. Você também, né, Lá? A gente gosta que a gente muito. Poder falar sobre oportunidades tributárias, né? Quantos empresários perdem ali na tributação, perdem lucro por causa de tributação errada, né? Então a gente fala muito disso e é um alerta para os empresários, e poder levar essa informação para eles é muito bom. Porque a gente sabe que o direito tributário, a parte de tributação é muito temida. Então, quando a gente vê
vem para o empresário trazendo oportunidades, a gente vê até que o semblante muda, né? Sim, porque são maneiras palpáveis, né, que realmente existem, que dá para colocar na prática de aumentar a lucratividade, melhorar a precificação, né, através de oportunidades que muitas vezes o empresário desconhece. Verdade. Bom, viemos com algumas perguntas para você. Bastante. Fiquem à vontade. Então, nós vamos começar perguntando qual a diferença entre farmácia e drogaria? E para efeito de tributação, se difere em algo? Bom, perfeito. Só uma ponderação aqui, eu sou do segmento farmacêutico. Eu falo que o meu primeiro emprego foi espanar medicamentos, tá? Na gôndola da primeira farmácia da minha mãe. A gente sempre fala farmácia, mas o termo correto é drogaria. Farmácia é quando nós temos essa menção à manipulação de medicamentos, né? Então, nós temos várias farmácias de manipulação aqui na nossa cidade de Santos. E as drogarias são aquelas que vendem, comercializam perfumarias, assim como os medicamentos alopáticos, ou seja, aqueles que já são produzidos pela indústria. Então, há essa diferenciação, né, que eu trago aqui para vocês, que muitas pessoas entendem, a farmácia é a mesma coisa que drogaria. Não, tá? Em que pese nós tenhamos, né, essa confusão no nosso cotidiano. Em relação à questão da tributação, nós temos praticamente quase todos os tributos idênticos, né, incidindo tanto para drogarias quanto para farmácias, mas quando nós falamos de manipulação, vocês precisam entender que há uma certa diferença quanto à incidência do SMS e do ISS. Por exemplo, eu tenho uma cachorrinha que já está de idade e a veterinária ela sempre receita um medicamento que tem que ser manipulado, né, com a dosagem específica. Então, eu pego a receita da veterinária, levo para uma farmácia de manipulação aqui em Santos que vai manipular aquela fórmula, né? Tanto de dosagem de determinado medicamento, mas com outro, e nós vamos ter lá algo que é feito por encomenda. Assim como nós temos a questão do software por encomenda. Então, é diferente de eu ir pegar o medicamento na gôndola dessa farmácia, que nós também já temos pronto, mas eu peço para encomendar, para fazer algo específico. E aí, nós tivemos uma decisão do Supremo há uns 2 anos, 2, 3 anos, sobre a incidência do ISS e do SMS. Quando você pede para manipular, né, então você está pedindo algo que é específico, chega com a receita, então você tem aqui algo que nós consideramos como uma prestação de serviço. Então, você vai ter incidência do ISS nesse caso e não do SMS, tá? Então, é uma diferença que nós temos, sim, na tributação, na carga tributária, que ela é suportada pelo proprietário de drogaria / farmácia, que nós devemos levar em consideração. Então, a gente tem essa diferença, principalmente em relação às farmácias, porque temos, sim, os produtos que já estão manipulados, disponíveis para simplesmente você, Laís, buscar, né, o que você necessita já, sem ter que levar uma receita, mas também você tem aquela situação, que é o que eu acabei de mencionar da minha cachorrinha Bá. Certo. E então, quais os impostos que uma farmácia, né, / drogaria pagam? Bom, vamos supor que nós temos uma drogaria aqui de esquina, aqui em Santos não é tão comum, né? Nós estamos vivenciando o avanço das grandes redes aqui no nosso município, mas mais para o Vale do Ribeira, também para o litoral norte, nós temos várias drogarias ainda, né, pequenas. Quando eu falo pequenas, de um único proprietário, né? Então, nós não estamos falando ainda no que tange as grandes redes, mas também podemos ter a rede associativista, né? Quando você tem os proprietários que se associam a outros, e nós temos várias redes, como a Drogaria Total, a Farmais, enfim, né? Que são redes associativistas. Nesse caso, se nós formos considerar os pequenos, né, que podem ser optantes tanto do lucro real ou simples nacional, que é o mais, né, comum, dependendo do faturamento, a gente tem que sempre pensar que tem o SMS e quando em relação ao medicamento, SMS substituição tributária, aqui em São Paulo.
tá? Então, para nós chegarmos num cálculo do SMS substituição tributária, é um cálculo totalmente diferente. A gente tem o PMPF, que é o preço médio ponderado. Nós levamos em consideração o preço máximo à pessoa física, né, ao consumidor final, que é o PMC. Inclusive, eu concedi uma entrevista para o SBT sobre isso naquele jornal Bom Dia, SBT Brasil, né? Sobre o aumento no preço dos medicamentos. Então, você tem um cálculo que é totalmente complexo em relação à substituição tributária. Fora isso, nós também temos PIS e COFINS. PIS e COFINS, pessoal, é algo assim bem complicado, porque quando a gente fala de medicamento, a gente tem 3 tipos de listas. A lista negativa, a lista positiva e a lista neutra. 80% dos medicamentos, né, do mix de medicamentos, está na lista negativa, tá? Então, o que significa isso? Ora, na lista positiva, nós não temos a tributação do PIS e da COFINS, tá? Então, já começa por esse ponto, e eu estou antecipando até algumas perguntas, porque é legal um bate-papo dinâmico, né? E vocês fiquem à vontade para interferir. Então, você tem o PIS e a COFINS na lista positiva de medicamentos, que é uma divisão realizada pela CIMED, que é um órgão regulador do mercado farmacêutico. Então, você tem os princípios ativos que compõem determinados medicamentos. Então, a indústria farmacêutica, ela já traz essa separação por meio da revista da CIMED. E os medicamentos da lista positiva, você não vai ter a tributação do PIS e da COFINS. Na verdade, esse é um termo que nós utilizamos, mas você tem sim a indústria, ela recolhendo a alíquota de 12%, mas já obtendo crédito, então fica zerado, né? Algo que o ministro da Economia anterior, o Paulo Guedes, queria, né, acabar com essa isenção e logicamente, nós teríamos um efeito em cascata em todo o segmento farmacêutico. Agora, na lista negativa, nós temos a tributação monofásica de PIS e de COFINS. O que significa isso? A indústria ou o importador já recolhe lá na origem, né, todo o tributo, todo o montante de PIS e de COFINS numa alíquota superior. Aí você tem lá a indústria farmacêutica, vamos supor a Medley, né, Sanofi, e ela vende o medicamento para uma distribuidora. Quando a distribuidora ela vai vender para a drogaria, e aí a drogaria, né, no caso, vende para nós aquele medicamento, veja, a gente já não tem mais a tributação do PIS e da COFINS, porque houve o recolhimento do montante integral lá na origem, tá? Então, o que acontece é que por muitas vezes desinformação, né, que nós temos por parte dos empresários e também má informação de contabilidade e também, infelizmente, de advogados, o proprietário da drogaria vai acabar recolhendo a maior. Então, algo que não deveria recolher, porque já está quitado pela indústria farmacêutica, né? Sim. E aí você tem essas possibilidades de recuperação tributária, tá? E nós também temos a lista neutra, que há a tributação. Só que a lista neutra, ela contempla alguns produtos de perfumaria e também os suplementos alimentares, então as vitaminas, né? Hoje elas são tributadas. Então, nós não estamos falando aqui de tributação monofásica, por isso que muitas vezes, muitas drogarias acabam deixando de vender esses mix de produtos por conta da carga tributária que é elevada, né? Então, considerando suas informações, PIS e COFINS são os vilões? Depende, né? Porque se você tem uma contabilidade que te passa todas as informações corretas, você, empresário, busca uma consultoria tributária, porque algo que nós precisamos incentivar cada vez mais aqui no nosso país é o preventivo, né? E não o repressivo. Então, logicamente, o empresário ele tem que buscar a consultoria tributária de advogados, tributaristas, também profissionais da área contábil que tenham formação específica no segmento farma
E, logicamente, trazer aqui a possibilidade da segregação de receitas, né? De acordo com as listas positiva, negativa e neutra, tá? Então, muitas vezes, nós temos que são, logicamente, os vilões, né? Esses dois tributos, PIS e COFINS. Mas, se nós tivermos uma boa assessoria, logicamente que nós vamos ter uma diminuição na carga tributária, a possibilidade de aumento na margem, né, líquida da venda do produto, e aí você tem como investir mais no seu ativo permanente e também quanto à concessão de descontos para tornar o seu estabelecimento competitivo, né? Então, É algo que a gente frisa muito aqui. Muito. Que as empresas procurem profissionais especializados para fazer essa parte preventiva e evitar procurar apenas quando acontece algum problema. É aquela história de, às vezes, o barato sai caro, né? Aquela questão de, não vou contratar uma assessoria, não vou contratar ninguém para conferir o meu cadastro de produto e talvez ele está pagando ali errado, tem créditos que podem ser recuperados, então é o barato que sai caro, né? Exatamente, e ainda bem que você falou sobre essa questão, né, da classificação. Hoje nós estamos presenciando a operação retificadora da Receita Federal do Brasil, que tem principalmente como objetivo fiscalizar essas drogarias optantes do regime do Simples Nacional. Por quê? Muitos empresários acabaram indo na onda de alguns consultores tributários que infelizmente estão do ramo da contabilidade, da advocacia, ou nem sabem ao certo o que estão fazendo. Estão confiando plenamente em softwares, né? Só que não possuem a sensibilidade, a perspicácia de verificar se a recuperação tributária vai ser benéfica para aquele empresário ou não. Tá? Então, é importante que nós tenhamos aqui o estímulo de uma advocacia e de uma contabilidade ética, algo que muitas vezes não existe. E por que eu falo isso? Muitas vezes não sempre, né? Você tem uma drogaria que tem diversos produtos, e aí muitas vezes quando você solicita os XML, que são as notas fiscais de venda, você acaba verificando que determinado antibiótico está classificado como suplemento alimentar. Então, isso é um equívoco. E também, muitas vezes, a gente tem alguns produtos que são considerados como suplementos alimentares, como spray de própolis, e estão classificados como um produto, né, uma NCM que estaria sujeita a uma alíquota zero de PIS e de COFINS. E, infelizmente, os profissionais, né, estão realizando as recuperações tributárias sem organizar a classificação fiscal de forma correta. E aí, muitas vezes, tomam créditos de tributos, mas com a NCM incorreta. Então, não deveria tomar crédito em relação àquele produto, porque está com a classificação errada e não estaria sujeito à tributação monofásica. E a Receita descobriu isso. Então, muitos proprietários de drogarias estão sendo autuados e nem sabem, né? Para que revejam a classificação fiscal que foi utilizada para fins de recuperação tributária e caso apurem que foi, de fato, tomado um crédito de algo que não deveria ter sido tomado, que paguem a diferença do que foi restituído indevidamente, porque nós sabemos que a Receita ela tem 5 anos para rever, né? Antes que seja aplicada uma multa. Então, operação retificadora que vai até agora, dia 10 de maio. Isso é importante e não vai parar, né? Então, é algo que nós temos que ter um certo cuidado aqui. Sim, e perfeito sua colocação, doutora, porque casa muito até com o que a gente falou no último episódio, foi o episódio 13, né? Convido a quem não assistiu a assistir, que é referente a cadastro de produtos, a importância do efeito cadeia. Por quê? Colocou uma NCM errada,
vai gerando uma cadeia de incorreções tributárias. Então, assim, é importante você começar pela descrição, realmente qual item é. Primeira coisa, né? Como até a gente teve participação, né, da Juliana conosco explicando do NCM, da classificação que a doutora comentou. Então, corrige primeiro o NCM para após as demais tributações. Porque se você pega realmente só pelo NCM e a descrição é outra coisa, né? Dá esse efeito de erros, uma cadeia de erros um atrás do outro, né? Inclusive, no episódio a gente exemplificou um caso de uma drogaria que acabou classificando errado. Se eu não me engano, era um condicionador, não lembro agora, mas também estava tributando a mais. Exatamente, né? Estava pagando a mais, né? Pagando a mais, porque muitas vezes, por falta de informação, e o mix das drogarias é algo assim que é bem complexo mesmo, porque você tem vários princípios ativos dos medicamentos. Então, dependendo do princípio ativo, ele tem uma classificação, dependendo, tem uma outra classificação, mas a grande maioria dos empresários desconhece isso. E simplesmente, o que eles fazem? O que eu vejo muito na prática, né? E de vários clientes que agora, logicamente, estão com tudo correto. É um trabalho exaustivo que eu tenho, mas tento manter todo mundo na linha. Mas você tem as notas fiscais de entrada, que são as distribuidoras desses medicamentos que fornecem para os empresários, os proprietários de drogarias. E simplesmente eles copiam e colam o que está lá. Então, a distribuidora ela já comete um equívoco e, infelizmente, o proprietário da drogaria ele também continua cometendo um equívoco. E essa é uma triste realidade porque, como eu comecei falando para vocês aqui, mais de 90% das drogarias do nosso país são drogarias optantes do Simples Nacional, são drogarias de pessoas físicas, né, que o proprietário, ele é o farmacêutico, então ele não tem uma formação em administração da empresa, ele não tem uma formação jurídica ou contábil. Ele sabe vender medicamento, Sim. mas ele não sabe o que está acontecendo na parte, né, tributária da drogaria dele. Então, ele pega a nota fiscal, ele cadastra, ele vende para o cliente. Então, ele não tem essa aptidão técnica para verificar, de fato, qual que é a classificação correta. E nós sabemos que a Receita Federal, cada hora, ela tem uma posição em solução de consulta, né? Sim. Então, um exemplo que eu trago para vocês é de uma drogaria que eu verifiquei que spray de própolis estava classificado de forma incorreta, tá? Foi algo que, assim, me deu um susto, porque estava com uma outra classificação totalmente diferente. Spray de própolis é um complemento alimentar, então você tem essa lista neutra, né? Ele na lista neutra, então você tem a tributação de PIS e COFINS. E ele classificou o proprietário como se não tivesse a incidência do PIS e COFINS e fez a recuperação tributária. E é uma solução de consulta da Receita de 2015. Hoje nós estamos em 2023, então 8 anos já, né? E infelizmente ele fez a recuperação tributária e agora foi autuado pela Receita Federal do Brasil. Então, para devolver, né? Exatamente. Então, é assim, anos e anos com a classificação incorreta, fora que tinha recuperado cerca, acho que de 100 mil reais, né, mais ou menos isso, de PIS e COFINS, e agora tem que fazer toda essa revisão. Infelizmente, o empresário, ele confia, logicamente, em quem vende o produto, mas também não sabe, de fato, se é uma pessoa fidedigna, né? Então, é bem complicado. A importância de contratar profissionais realmente aptos para aquilo, né? Com histórico de cases, né? De sucesso e veracidade, né? Eu vou passar a minha pergunta. Eu sei que você tem uma antes, mas acho que Sim. casa com o que ela vem falando, né? Sobre a importância do NCM. Sim, com certeza. Então, qual a importância do NCM? Já vi que você já conseguiu passar pra gente. E correta classificação no ramo farmacêutico. Bom, além dessa questão de você ter a tributação correta do PIS e da COFINS, também para fins de cálculo do SMS substituição tributária aqui em São Paulo, que aqui é um manicômio tributário
tremendo. São Paulo, em relação ao SMS, quanto aos medicamentos, ele bate recorde de como estado mais complexo do Brasil, né? Então, muitas vezes, quando você tem uma NCM incorreta, ou seja, a classificação de determinado medicamento, que deveria ir para uma lista, mas está em outra, você também tem uma percentagem sendo aplicada para fins de cálculo da MVA, que é a margem de valor, né, agregado, né, que a gente faz esse ajuste, e também do IVA-ST, em relação a essa questão do valor agregado, para verificar qual que vai ser a base de cálculo do SMS substituição tributária. Então, mais uma vez, além da tributação do PIS e da COFINS, quando você tem a NCM incorreta, você pode ter um aumento, né, do que você vai suportar, você empresário, do SMS substituição tributária. E, logicamente, que é algo que pesa muito na hora de comercializar o seu produto. Então, se você tem um cálculo incorreto, que você está verificando, apurando o SMS a mais do que deveria, você vai ter que vender aquele produto com um valor menor, né? Para, logicamente, bater de frente com as grandes redes que têm essa consultoria tributária de forma mais clara, né? Logicamente, nós temos grandes redes aqui que têm sua área fiscal. E eu já trabalhei, inclusive, numa grande rede, então você tem já esse poderio econômico em relação aos pequenos. E quando você baixa o valor do seu produto para bater de frente, você diminui aqui a sua margem de lucratividade. Então, quando você diminui a margem de lucratividade, você pensa, poxa, eu tenho que começar a investir mais na venda de genéricos. E genéricos em face dos similares, logicamente eles são valores mais atrativos para o consumidor final, no caso nós, mas eles não dão tanto lucro quanto os medicamentos similares. Aí quanto mais você vende, mais você tem receitas, mais despesas operacionais, você vai ter que contratar mais pessoas para trabalhar no seu estabelecimento e a sua margem de lucro cai. Então, será que vale a pena? Às vezes, né? Às vezes não sempre, essa é a palavra. Vale a pena você, empresário, proprietário de drogaria, investir numa consultoria tributária fidedigna, rever o seu mix de produtos e a classificação fiscal, porque com um profissional especializado, você vai ter aqui um aumento da sua margem de lucro e não vai ter que ter um aumento da despesa operacional. Certo. E, doutora, então, assim, referente aos produtos manipulados, o farmacêutico ali, ele precisa se preocupar porque tem essa diferença de tributação que, além do ICMS, também é o ISS. É isso mesmo, né? Exatamente. Veja bem, quando você chega com receita para manipular, você não vai ter aí a incidência do SMS. Então, a gente tem o ISS de acordo com o entendimento da jurisprudência. O entendimento mais recente, acredito que foi em 2020. Certo. Então, é algo assim que você está solicitando de forma personalizada. É a mesma coisa software por encomenda. Então, quando você chega para um programador e fala, olha, eu preciso de determinado software, eu sou um médico, eu preciso de determinado software para elaborar os meus laudos de tomografia, de ultrassom, né? No caso, meu marido é um médico radiologista. Então, quando o programador ele realiza essa encomenda, uma prestação de serviço, de acordo com o entendimento da jurisprudência, você tem a incidência do ISS, que é algo personalizado. Agora, quando é um software de prateleira, que é basicamente igual ao medicamento, você está falando de uma mercadoria. Então, algo que qualquer pessoa pode ter, né? Certo. Então, aí você tem a incidência do ICMS. Certo, doutora. E farmácia geralmente vende, assim, na sua grande maioria, itens essenciais, como medicamentos, por exemplo, que é essencial ao ser humano, né? E nesse caso, há menos impostos referente a esses itens, que você até explicou, né, referente à lista. Mas antes de você responder essa minha pergunta, eu queria já pedir a Ju, né, também te convidar, doutora, para a gente já finalizar a live. Vamos deixar aí o pessoal com um gostinho de quero mais, né? Sim. Que tá muito bom. Eu tô adorando aqui as informações. Gente, tô aprendendo muito.
E então vocês continuam acompanhando a gente, né, nesse episódio que vai ser disponibilizado dia 5/5. Então não percam, vai estar na nossa plataforma, no canal do YouTube. Tem mais informações também no nosso Instagram, do @podesimplificar, no Instagram também da doutora, que é Tatiana Scaranello, né? O meu Instagram, minhas redes sociais. E aqui os meus seguidores também. Estou convidando todos vocês, seguidores, sejam os meus alunos, meus leitores dos meus livros, enfim. Também os meus clientes a seguirem o Pode Simplificar. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa live. Agora eu vou continuar aqui com as meninas. Então, já sabem que dia 5 de maio, né? 5 de maio. 5 de maio. Aí vocês já vão ter acesso a essa live de forma integral lá nas redes sociais do Pode Simplificar. Vocês viram que até agora tá tendo muitas perguntas interessantes e muitas informações relevantes. Tem muito mais aqui, viu? Então, não percam dia 5. É isso aí. Tchau, pessoal da live. Tchau, seguidores da doutora Tatiana. E continuando agora, né, o nosso episódio aqui. Então, assim, a minha pergunta, na verdade, já foi até mais que respondida, né? Então, realmente, os medicamentos, né, doutora, eles têm essa tributação diferenciada, dependendo ali da legislação para cada um deles. Então, cada medicamento deve se atentar se ele está na lista positiva, na lista neutra, é isso mesmo, ou né? na negativa. E também nós temos a questão dos medicamentos na lista da farmácia popular, né? Então, você tem um repasse por parte do governo federal para o proprietário da drogaria. Então, isso é muito importante. E também, logicamente, essa questão do SMS e STT nas operações internas e nas operações interestaduais, que aí você tem um cálculo totalmente diferente. E aí o empresário ele tem que verificar se de fato vale a pena comprar, por exemplo, por São Paulo, que daí seria uma operação interestadual, uma operação interna, ou por Goiás ou Paraná, que daí você tem a diferença da alíquota do SMS, né? Em relação à operação interestadual com a operação interna, e logicamente outros cálculos que fazem parte desse manicômio tributário, que é o SMS do Estado de São Paulo. É verdade. E deixa eu só te pedir, doutora, para você me passar a sua câmera para eu colocar do lado de cá, que aí fica claro. Aqui Pronto. a imagem. Pra você olhar, falar Iniciante do podcast, né? Ah, mas tá tirando de letra. Uma pessoa que foi no SBT, que está nas grandes emissoras dando entrevista, tá... Sim. Que honra, Mas que honra. olha, o que eu tô achando muito legal é esse bate-papo dinâmico aqui, né, entre nós, e isso é muito bacana, porque traz, assim, né, algo bem fluido, que de fato é o que importa para o telespectador, para o nosso ouvinte. Verdade. Sim, e eu tô aqui aproveitando todas as respostas, tô pegando Eu também, muitas informações. Eu também. Aprendendo muito, porque na realidade o nosso nicho, a gente não tem, eu não sei você, mas eu nunca atendi uma drogaria, então estou aprendendo muito. Que bom. Grandes diferenças, então por isso que mais uma vez frisa, né, a importância de se ter um profissional especializado, porque ela é entendedora, né, da parte de drogaria, então sabe todas as nuances. Eu, assim, me especializei muito nessa parte de tributação segmento farmacêutico e também na tributação médico-hospitalar, né? Então, lógico, tenho os meus pais do ramo farmacêutico, meu marido do ramo médico-hospitalar. Então, o que eu falo que, assim, o direito tributário, nós temos ramos dentro deste grande ramo. Então, por exemplo, nós nunca vamos ser concorrentes, por exemplo, né? Porque sempre há vários nichos e é o interessante que cada profissional se especialize numa área para poder fornecer ao seu cliente tudo que ele de fato pode, né? Então, eu sempre falo, dentro do direito tributário nós temos vários segmentos e que tem trabalho para todo mundo, o mercado ele é amplo demais e falta profissional bom, né? Então, é algo assim que eu sempre falo para os meus alunos, né? Quer estudar direito tributário? Venham conosco, porque é importante que o aluno ele veja esse leque de oportunidades na área. Vamos lá. Mais uma pergunta. Caso a farmácia / drogaria
tenha produtos vencidos, deve pagar impostos? Bom, isso é algo muito interessante porque, como eu disse, nós temos o SMS, substituição tributária. Vamos tomar São Paulo como base, porque vocês sabem que o SMS depende de cada estado. Então, sim, aqui você tem que ser um advogado especialista na tributação do segmento farma em São Paulo. Então, outro estado você tem uma outra, um outro profissional, logicamente, né? Quando a gente fala de substituição tributária, o PIS e COFINS, em relação à lista negativa, né, principalmente, como eu já disse, nós já tivemos recolhimento lá na origem. A mesma coisa quanto ao ST, né, do SMS. Então, suponha que se você tem um medicamento que ele vem a se deteriorar ou ele está vencido, você não vai conseguir vender, né? Você é empresário. Você não vai pegar um medicamento na gôndola, você consumidor, para vender. Aliás, para comprar, desculpa. Até porque isso é crime se o empresário ele disponibiliza medicamentos vencidos. Nós temos várias normas, não só do direito do consumidor, mas também várias RDCs da Anvisa nesse sentido, né? Mas suponha que determinado proprietário de drogaria faça uma compra de um laboratório de medicamentos. Então, a Catarinense, vamos supor, né? Catarinense está lá em Joinville e também em Goiás. As indústrias da Catarinense que ela produz alguns xaropes, né? Como melagrião, expectorantes. E aí você já tem a tributação lá na origem, por parte dessa indústria, tá? Aí a drogaria que comprou, uma drogaria localizada, vamos supor aqui em Santos, ela não conseguiu vender a tempo aqueles medicamentos, mas já tivemos o recolhimento do SMS, substituição tributária. Então, em vez da drogaria descartar simplesmente, o que ela faz? Ela vai ter que emitir uma nota fiscal de perda e vai poder pleitear a restituição dos últimos 5 anos no que realmente perdeu, né? Por conta de medicamentos vencidos. Então, a gente tem essa possibilidade de reaver o que já foi pago do SMS ST quando temos esses produtos, seja por conta do vencimento, seja também, por exemplo, você não conseguiu vender o medicamento porque quebrou o frasco, isso é muito comum. Então, não é perda total. E a grande maioria não sabe disso. Nossa. Então, Realmente. no nosso país, o que eu penso, né? Lógico, o sistema tributário ele é muito complexo. A Receita, ela não bate na sua porta, nem o Cefaz para falar, olha, o seu medicamento venceu, emite uma nota de perda, recupera, eu te pago. Seria lindo se fizesse isso, mas lógico que não. Então, o empresário ele tem que buscar essas oportunidades. E quando isso ele deixa passar, logicamente que ele tem uma perda em dobro, né? Porque além do produto que ele já recolheu tributo, já foi recolhido lá na origem, ele também perde o que poderia reaver. Então, isso é importante, né, para mencionar aqui. E assim, não conheço nenhuma drogaria antes, né, no caso, eu tenho os meus clientes, mas não conheci nenhuma drogaria que já tivesse feito essa questão da emissão da nota fiscal de perda e a restituição do SMS. Realmente. Isso é muito preocupante. Então, assim, empresário já fica essa super mega dica, né? Porque faz total diferença. Exatamente. Só até agora eu já vi aqui vários benefícios fiscais. Sim, sim. E considerando também que a legislação tributária é muito complexa, como obter esses benefícios fiscais? Já vimos aqui algumas informações suas, né? Classificação correta. Exatamente. Bom, logicamente que os benefícios, o profissional especialista naquela área do direito tributário, por exemplo, tributação no segmento farmacêutico, ele tem que conhecer todas essas peculiaridades, essas oportunidades. Então, o que é importante que eu vejo é que cada profissional se especialize dentro de um segmento. O segmento farma ele é muito complexo. Então, não é qualquer advogado tributarista, qualquer contador que vai ter um know-how para oferecer esse serviço. Então, tem que ser aquele que realmente ele se debruce naquela situação apenas. Assim como a questão da tributação médica.
Então, é a mesma coisa. Eu não sou uma pessoa capaz de trabalhar num segmento, por exemplo, da construção civil, porque eu sou especializada nessa área de tributação médica, na tributação do segmento farmacêutico. Então, cada profissional tem, né, sua limitação, e isso é importante, porque você tem aquele profissional especialista que vai te dar um amparo melhor. Então, é muito importante, assim, que nós tenhamos, né, o conhecimento em determinada área e que cada vez mais seja aprofundado para oferecer o melhor dos mundos para os clientes. Então, o cliente sempre busque, né, profissionais especializados naquela determinada área. Exatamente. Concordo. Certo. E, doutora, o cliente, ele, contratando uma consultoria, né, especializada, ele sabendo da oportunidade que ele tem de recuperar esses créditos, ele vai fazer isso na via administrativa ou judicial? Como que está esse trâmite? Depende. Em relação a PIS e COFINS, né, nesse caso, que eu acabei de mencionar, do Simples Nacional, nós temos a possibilidade de realizar a restituição pela via administrativa, né? Mas o que eu sempre considero é que, por mais que seja algo fácil de ser realizado, não é. Tá? Então, muitas consultorias vendem para o empresário que basta fazer o cálculo, mas como eu já mostrei aqui para vocês, não basta só isso, tem que realizar toda a classificação. Então, o profissional que vai realizar a restituição, primeiro tem que ver a classificação fiscal. E tem que conhecer do segmento farmacêutico, do mix de produtos. Então, você tem que saber o que é um pantoprazol, o que é uma amoxicilina, o que é um clavulinato, né? Então, você tem que ter esse conhecimento. Então, é importante buscar, de fato, né, esse profissional para realizar, seja na via administrativa, seja na judicial, mas com o mais zelo possível. E verificar se a recuperação tributária ela vai ser benéfica ou ela vai prejudicar o cliente, tá? Então, tem que sempre buscar um profissional que veja o que vai ser melhor para o cliente e não simplesmente em busca de honorários. Porque às vezes só visa o valor, mas não vê o que há por trás disso e o que pode implicar também, porque a partir do momento que você faz uma recuperação em que você não tem direito, você pode ser fiscalizado, então tem que tomar muito cuidado mesmo. O que aconteceu com essa operação retificadora da Receita, né? Então, é algo que nós estamos vendo e cada vez mais um Estado que necessita de arrecadar tributos, né? Então, é uma realidade que vivemos hoje no nosso país, está muito claro que é o caminho que vai ser percorrido pelo atual governo. Então, quanto mais zelo, melhor, para depois não, né, ser autuado e ter que pagar tudo que recuperou indevidamente com multa e juros. Porque pagar a mais é terrível. Impacta na precificação, você fica atrás do concorrente. Agora, pagar menos é pior ainda, né? Pois é. E os itens com ST, substituição tributária, também há oportunidades de recuperação de crédito? Sim, né? Como nesse caso dos medicamentos vencidos. Então, há essa possibilidade, sim, de nós termos a restituição quando o produto ele não pode mais ser comercializado. Então, a gente já teve o recolhimento integral na origem, né, por parte da indústria, que vai repassando para o contribuinte, né, aquele sistema de crédito-débito, que daí o contribuinte eu falo que é o varejista, no caso, o proprietário da drogaria, e quando ele não comercializa o bem, então nós temos essa possibilidade da recuperação tributária, sim. Certo. A questão de fiscalização, a gente já conversou, que realmente agora tem até esse programa, né, de fiscalização mais apertado e com foco nas empresas de Simples Nacional. Foi até muito importante a doutora Tatiana comentar isso, porque muito se fala, né, a fiscalização é mais apertado para lucro real, para lucro presumido, e não é assim a realidade, né? Isso porque quando a gente fala de recuperação tributária para Simples, principalmente PIS e COFINS, de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal, a Receita ela tem, na via administrativa, até 60 dias para devolver. Então, é um prazo curto
que a Receita ela cumpre, então ela analisa de forma assim bem, né, sem muitos detalhes, e depois ela tem ainda 5 anos para rever realmente o que ela restituiu, se foi de forma adequada. Então, essa questão, e depois, logicamente, né, que é o prazo decadencial de 5 anos para ela poder lançar essas diferenças. Então, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado, principalmente com o Simples Nacional, que hoje é a predileção da Receita Federal para fiscalização. Até porque a empresa talvez contrate ali um consultor que levou nessa oferta e depois some, por exemplo, né? O que não é o caso, né, de profissionais aptos e tal, né? Mas a gente sabe de alguns consultores que não têm tanta experiência e faz, e depois a empresa não acha mais o consultor. Exatamente. Né? Inclusive, eu tenho alguns clientes, infelizmente, que me procuraram depois de terem recebido a autuação, que foi ofertado serviço de restituição tributária por um profissional que não era um advogado. Infelizmente, nós temos esses que capturam clientes, né? Tem um ex-proprietário de drogarias, enfim. E a drogaria, o proprietário da drogaria nem conheceu quem fez a restituição, não sabe se é um advogado, se é um contador, o que é. Então, às vezes, pode ser um outro profissional que não seja de forma, né, técnica, não seja capaz tecnicamente para realizar isso. E muitos já receberam a autuação da Receita Federal. Então, é muito preocupante. O cliente não sabe nem quem de fato fez aquele procedimento e que impactou negativamente, né, na sua operação empresarial. Acaba confiando por ser um profissional, você não espera. Mas, infelizmente, por isso que tem que se atentar e realmente contratar alguém que... Exato. E isso é bom, olha, por um lado, a operação retificadora da Receita, porque ela ensina as pessoas a buscarem profissionais fidedignos. Que nem vocês são ótimas estudiosas, grandes estudiosas do direito tributário, do direito aduaneiro, né? Estávamos conversando, inclusive, antes do podcast. Então, já cursamos uma pós-graduação juntas. Isso é interessante. Uma advogada, uma outra advogada, uma contadora, uma estudante de direito que está aqui nos bastidores. Quem sabe logo vai ser uma grande tributarista também. Então, é bom privilegiar esses profissionais, né? Então, não é de todo ruim para nós, profissionais sérios, essa operação retificadora da Receita, né? Tanto que quando a gente fala de oportunidades, as pessoas têm até um certo receio, porque realmente, meu Deus, será? E depois, será que eu vou sofrer alguma fiscalização? E tudo com base na elisão fiscal, né, Mi? Exatamente. Super importante. Tem que ser na elisão fiscal, né? Não tem como ser de outra maneira. Falamos aqui em Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Qual a importância de se escolher um regime tributário adequado para a farmácia? Bom, é uma importância, né, indiscutível. Hoje, uma drogaria que emitir todas as notas fiscais, porque infelizmente é a prática no segmento de drogarias não emitirem todas as notas fiscais de saída, ou seja, de venda, isso é crime de sonegação fiscal, não pode, tá? E muitas vezes nós temos drogarias que adquirem produtos, né, medicamentos de outros estados, não fazem a declaração para o Estado de São Paulo e rasgam a nota. Isso é muito sério. E nós estamos vendo o Estado de São Paulo cada vez mais em cima dessas drogarias, inclusive de grandes redes que fazem essa prática absurda, né? Então, quando você tem uma drogaria que emite todas as notas, você tem um faturamento mensal de mais ou menos 120 mil, você já vê que não é tão vantajoso um Simples Nacional. Então, é importante ir para um lucro presumido ou para um lucro real, que no lucro real você vai, inclusive, ter créditos de PIS e COFINS lá da lista positiva. Então, você tem essas particularidades, né, do bom planejamento tributário. Muitas vezes, os proprietários de drogarias, eles cometem esses equívocos de não emitir todas as notas fiscais, de sonegar, ocultando receitas, e aí que, mesmo assim, você está pagando mais tributo do que deveria. Então, é importante que você declare tudo e que você tenha esse planejamento anual, esse planejamento tributário anual, para ver Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Então, drogarias que emitem notas
cujo faturamento seja acima de 120 mensal, Simples Nacional não é a solução. Você vai pagar muito mais do que deveria, empresário. Nossa, perfeito, doutora, porque acontece, não fatura 100% e paga uma alíquota maior do que se tivesse feito um planejamento, um regime adequado, né? E faturando 100%. Então acaba pagando mais, né? Exatamente por conta dessa ideia de que eu nunca vou ser pego na malha. Mentira, nós não estamos mais na época da caderneta. A Receita Federal do Brasil, ela é uma das mais, como eu posso dizer, modernas de todo o mundo. Então, o cruzamento de dados aqui é impressionante. É algo que você não consegue mais esconder. E ainda os empresários, eles têm aquela ideia de que há a possibilidade de esconder sim, e nunca vai chegar também na pessoa física, que é mentira. Tá? Então, isso é algo que vivenciamos cada dia mais. Sócios administradores sendo denunciados por crime de sonegação fiscal e também redirecionamento de execução fiscal em face do patrimônio dessas pessoas físicas. E vai, inclusive, direto com até a continuidade da empresa, né? Então, tem empresário que sonega para ganhar muito no início, mas se chega uma fiscalização, uma notificação de um valor enorme, a empresa tem que fechar, né? A empresa perde sua continuidade. Então, antes fazer dentro da lei, fazer de forma certa, não sonegar e saber que a empresa tem uma continuidade, né, a seguir, que é possível pagar menos impostos, mas de forma correta, pela elisão fiscal e com bom planejamento. Exatamente. Bom, frisamos aqui muito a importância de se procurar um profissional especializado. É uma área realmente complexa e para quem quiser te procurar, empresário, você também é professora, então quem é da área do direito, quer se especializar, como é que eles te encontram? Bom, o meu sobrenome é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho difícil. Tatiana Scaranello, então tem as redes sociais Tatiana Scaranello. Também tem o meu contato telefônico, que é 13 99600 9988. Meu site, www.tatianescaranello.com. Além de ter aqui, né, em Santos, a minha consultoria, também sempre estou em São Paulo, lá na Alameda Joaperi, em São Paulo, em Moema, com a República do Líbano. Então, algo que é muito fácil, né? Colocar o meu nome no Google, vai encontrar lá as entrevistas, o site, mas os livros, Diálogos sobre Direito Tributário e Financeiro e de Direito Aduaneiro, da editora Juspodium. Eu aproveito lá para fazer 2 convites, né, para você que está nos assistindo. Um, para você que é empresário, né, do ramo fármaco, a entrar em contato com a doutora Tatiana, né, uma indicação nossa de uma especialista, né, da área. Então, assim, entre em contato, né, para ver sobre o seu cadastro de produtos, sobre esses detalhes. E o segundo convite é para você que está estudando nessa área tributária para farmácias e demais, né, também, para comprar os livros da doutora Tatiana, né, para ter mais informações. Perfeito. Temos mais algum? Temos, né? Na verdade, para finalizarmos, só falar, doutora Tatiana, dos impactos da recuperação tributária, né, do tanto que a gente já falou que isso é importante, mas do reflexo nisso na precificação. Sim, tá. Bom, a recuperação tributária, quando ela é bem feita, logicamente, você tem a possibilidade do montante que foi restituído, né? Logicamente que tem que descontar a questão dos tributos também incidentes, né? Que é um cabo de guerra que nós vivenciamos hoje no direito tributário, na advocacia, mas é muito importante porque você pode investir no seu ativo permanente da empresa. Então, suponha você, proprietário de drogaria, que restitua uma quantia, né, significativa, vamos supor uns 100 mil reais, já descontando honorários, enfim, todos os encargos. Você vai poder investir no seu ativo permanente, em aquisição de produtos, também para melhorar a sua competitividade com os demais concorrentes do segmento farmacêutico, que é um segmento muito agressivo. Nós temos as grandes redes que realmente elas dominam o mercado.
Mas também essa questão de você ter a recuperação e o planejamento tributário. O planejamento tributário, para mim, ele é muito mais importante do que a recuperação propriamente dita. Não adianta você realizar a recuperação e continuar pagando de forma incorreta. Sim. Que 80%, quase 99% dos empresários faz isso. Então, é importante primeiro o planejamento e depois de arrumar a casa, você restituir o que você pagou indevidamente nos últimos 5 anos. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho do podcast, né? Porque Vamos. nós trouxemos aqui uma convidada super gabaritada, então sigam nossas redes sociais para verem mais conteúdos da doutora Tatiana e dos outros convidados. Falamos muito sobre precificação, falamos sobre classificação de incorreta, cadastro de produtos eficientes. Então é muito importante que vocês continuem assistindo e também nos sigam nas redes sociais, curtam o nosso canal no YouTube. Curtam né? esse vídeo, Curtam né? esse Você vídeo. gostou desse episódio, né? Uma forma de você contribuir. Assim, o YouTube, ele compartilha esse conteúdo e ajuda mais pessoas. Então, curtam e sigam o nosso canal. Verdade. @pode simplificar. Então, finalizamos, Finalizamos. né? Gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Tatiana Eu pela que agradeço. presença. Nossa, fiquei muito feliz. Espero ser chamada mais vezes. Com Já certeza. estou me convidando, viu, Com pessoal? certeza. Assuntos adoaneiros, Já né? deixou a brecha Vamos agora. lá, vamos com tudo. Já deixou a brecha, então nós vamos deixar aqui um convite para a próxima vez. E na próxima vez eu trago os meus livros e presenteio Isso. vocês, né? Porque Que bom. isso foi um desleixo meu, hein? Da editora não mandou os meus exemplares, mas na próxima vão receber meus exemplares de presente. Perfeito, de verdade. Nós Compromisso estamos muito que eu felizes firmo. mesmo com Obrigada. o seu convite, empolgadas. Fizemos uma live surpresa, porque realmente a gente sabe que você é uma pessoa super gabaritada, que vai em programa de TV, que dá aula, que tem uma vida super corrida e topou estar aqui. Então, pra gente, de verdade, é uma honra e a gente agradece muito a sua presença. Eu que Sim, agradeço, muito eu obrigada. adorei, pessoal, de verdade. Muito parabéns para vocês. Venha mais vezes, por favor. Que bom. Obrigada, doutora. Obrigada. Então é Então, isso, pessoal. Finalizamos, pessoal. Muito obrigada por acompanhar esse episódio. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.